de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E a seguir Jesus acrescentou: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Amém? Amém. Feche seus olhos aí, meu querido. Ó Deus, te damos graças, ó Pai, pois o Senhor é bom. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que a semente da tua palavra, Pai, venha crescer, venha frutificar no coração de cada um, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, que qualquer impedimento, qualquer tropeço, ó Pai, seja lançado por terra agora. Pois nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala com a tua igreja que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Queridos, o tema da mensagem de hoje é vivendo promessas, amém? Amém. Quantos querem viver a promessa de Deus para a sua vida? Diga amém. 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 Queridos, a promessa de Deus ela só vai cumprir na vida daquele que crê. Essa é uma verdade absoluta, né? Porque agora tem as verdades relativas. E dentro dessa verdade, eu gostaria que você entendesse, porque a Bíblia deixa bem claro que durante toda a Bíblia, existe cerca de 8.000 promessas, para ser quase aproximado, 8.810, né? Se tiver uma porcentagem para mais para menos, isso não importa, porque o que eu quero dizer para você é que são tantas promessas que Deus tem para nossas vidas, que às vezes nós, como cristãos, como aqueles que são herdeiros da promessa, deixamos de viver, deixamos de desfrutar dessa promessa. E nessa noite, Deus quer falar para você que Ele preparou promessas para a sua vida. E o que Deus está querendo fazer é que essas promessas cumpram na sua vida. Amém? Amém. Amém. Amém? Quantos querem viver promessas? Diga amém. Amém. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus diz que quando se trata de promessa, existe uma coisa que a gente precisa entender. É o tempo para que todas elas se cumprem em nossas vidas. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20 e 22, diz assim, ó: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. A palavra o tempo inteiro que diz, ela está confirmando sobre promessas, e vai ter perguntas, vai ter dilemas que existem na vida de qualquer cristão em relação às promessas, e hoje o que Deus quer falar para você é exatamente como você acessa e começa a desfrutar das promessas de Deus. Amém, queridos? Amém. Amém. Como dizem, a chave vai ser liberada nessa noite. Bem fácil. Aleluia. Queridos, amém. A palavra de Deus ela nos conta a história de homens e mulheres que viveram pela fé, na esperança de ver o que? Deus cumprir a sua palavra. Amém? Amém. A Bíblia poderia contar a história de apenas uma, mas se você já começa a ler a Bíblia, ela já começa com esse contexto de promessa para nossas vidas. Então, queridos, quando você vai ver o contexto de tempo, de esperar, a Bíblia fala sobre a promessa que Deus fez para Abraão, para Sara, de ter um filho. E não só isso, de fazer ele pai de multidões, pai de nações, da onde dele sairiam reis. E aí Abraão confiou nessa promessa. Ele teve fé e perseverou, queridos, mas o tempo fez com que ele esperasse 25 anos para que essa promessa se cumprisse. Mas aí, independente do tempo, queridos, a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Amém. Amém? José, da mesma forma,
ele teve a revelação, a visão de Deus de que ele ia ser governante. Mas durante todo esse processo, ele passou por 13 anos sendo perseguidos até por seus próprios irmãos, sendo vendido, sendo escravo. Mas ele alcançou a promessa, amém? Amém. A Bíblia também fala sobre dois homens de Deus, Caleb e Josué. Eram homens que saíram do Egito com a promessa de que alcançaria a nova Canaã, ou seja, o novo lugar que Deus tinha preparado e prometido aos seus antepassados. Mas no meio desse processo de 40 anos, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Ou seja, de milhares de pessoas que saíram do Egito até chegar na terra prometida, só dois entraram. E essa esperança, queridos, porque foram os únicos que creram, apesar de todos os outros, como você conhece a história dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espionar aquela terra que estava prometida por Deus. E ali, todos eles fizeram avaliações negativas daquele lugar. Tinha gigante, tinha muralhas, tinha uma dificuldade gigante para alcançar. Mas tinha dois que perseveraram na promessa. E mesmo que essa promessa demorou 40 anos, eles alcançaram essa promessa e desfrutaram do melhor de Deus. A Bíblia também fala, queridos, de Ana. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Mas o sonho dela, o desejo dela era ter filho. E ela clamou por aquilo. E aí Deus fez com que ela se tornasse mãe de Samuel, que nada mais, nada menos um dos maiores profetas que tem na Bíblia Sagrada. Eu queria que você entendesse isso, queridos, porque quando nós vemos para o Novo Testamento também, Paulo foi único também. Ele não desistiu do chamado que Deus tinha colocado no coração dele, mesmo que sofresse perseguições através dos seus mesmos ali perseguidos. E a Bíblia diz bem claro, no final da sua vida, que ele fala: combati o bom combate. Ou seja, a promessa de Deus se realizou na vida de Paulo. Jesus também, quer dizer, ele não desistiu do plano de salvação que Deus tinha feito para a humanidade, mesmo sabendo de todo o processo, por todo o sofrimento que ele passaria, que ele sofreria. E aí, quando a Bíblia fala sobre esses personagens, eu queria que você entendesse isso, é que eles não estavam no mesmo tempo, não estavam na mesma época, mas existia algo que eles tinham em comum deles. Isso é poderoso nós sabermos, para nós também vivermos a promessa que Deus tem para nós, amém? Amém. Eles manteram firme em seu coração a promessa de que Deus cumpriria com a sua palavra. E existe essa certeza também, que eles, que independente do tempo, qual seja a demora, seja 2 anos para ter um filho como um ano, ou 40 anos para entrar na terra prometida como Josué e Caleb, não importa o tempo. O que importa é a certeza de que Deus vai cumprir a sua palavra. Amém. Então, como eu disse aqui, igual quinta-feira, reforçamento, falando sobre essa convicção, essa consciência da certeza que nós temos que ter, nós temos que carregar, faz toda a diferença na nossa vida. Tanto para alcançar propósito, tanto para seguir o destino, tanto para viver também as promessas de Deus para a nossa vida, tudo passa pela consciência de quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Amém. Amém, queridos? E na vida, queridos, não basta, na vida de cristão, vamos dizer assim, não basta somente crer naquilo que Deus falou. Porque é uma certeza que nós temos de que se Deus falou, Ele vai cumprir, ok? Mas existe uma via de mão dupla que nós precisamos entender. E esse é o momento em que separa aqueles que recebem a promessa daqueles que não recebem. Amém? Amém. Porque, queridos, Deus falou, basta crer, ok? Amém? Mas também existe o nosso comportamento de perseverar. A perseverança, queridos, ela está alinhada com o tempo, e a partir disso nós vivemos em esperança. A esperança é uma palavra que ela vem falando de futuro, de algo que aquilo que a gente ainda não alcançou, aquilo que a gente somente almeja, mas ainda não alcançou. Essa é a esperança que nós temos. E não somente isso, que nós estamos também firmados no mais importante de tudo, ou seja, que é o fundamento de um cristão, que é a nossa fé. Amém? É preciso que nós venhamos nos mantermos crendo sempre, até que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém?
E para isso, queridos, já sabemos que Deus é fiel com a sua palavra. Mas existe uma coisa em nós que faz toda a diferença na realização das promessas de Deus em nossas vidas e também na não realização delas. Que é a forma que nós mudamos o nosso coração. Como nós lemos os versículos iniciais aqui que falam sobre uma parábola do semeador. E essa parábola, ela, logo nos versículos seguintes, ela tem o seu significado. O que aquela semente significava, o que aquele solo significava também. E é isso que nós precisamos entender, isso, porque Deus cumpre as suas promessas, mas nós também somos cooperadores do cumprimento dessas promessas. Amém? E quando Jesus falou sobre as promessas, e aí eu vou falar do coração para que nós possamos entender, que existia ali na parábola de Cristo 4 tipos de solo. E todos aqueles solos receberam a mesma quantidade de semente. E é isso que nós precisamos entender, que cada solo gerou uma colheita diferente. E isso não foi determinado, ou seja, pela quantidade de sementes que foi gerada, mas sim pela característica daquele solo, daquela terra. Amém? Vamos identificar amém? Amém. E a parábola deixa bem claro logo no versículo seguinte, que aquela terra, aquele solo representa o quê? O nosso coração. E a semente se refere à palavra de Deus. Vamos identificar amém? Amém. O primeiro solo que a Bíblia vai falar é sobre é que parte da semente caiu no meio do caminho e ela foi comida por aves. E a Bíblia deixa bem claro que representa aqueles que ouvem a palavra, mas logo Satanás atira. É aqueles que recebem a palavra, mas logo vem as aves. Vou dizer assim, vem Satanás e tira aquela palavra que estava para ser guardada no coração. A Bíblia também fala do solo pedregoso, que a semente nasce, mas ela seca quando o sol aparece. E representa aqueles que não têm o coração preparado para receber a palavra de Deus. E preste atenção nessa terceira aqui, representação de solo que essa palavra diz. Que boa parte dessa semente caiu em espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos caem e sufocam a semente. E essa representação dos espinhos são aqueles que recebem a palavra de Deus no seu coração, mas aí o coração deles está cheio de impurezas. E mais do que isso, a Bíblia enfatiza o contexto de distrações. Que hoje, no nosso contexto, na nossa realidade, eu reforcei isso também na quinta-feira, queria falar sobre isso novamente. Porque nós estamos, como cristãos, estamos muito distraídos com o que o inimigo tem feito para que essa semente que é plantada dentro de nós, ela não gere, ela não frutifique. Como eu disse aqui, queridos, porque às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, igual você está ouvindo aqui agora, que vai chegar quarta-feira, se alguém te perguntar sobre o que foi falado nessa mensagem, você talvez não lembre mais. E aí talvez você vai ter a desculpa mais fácil de não, mas a vida é assim, a correria é demais, é muito corrido, não dá para saber mesmo não. Queridos, mas olha só, aquilo que você entende como o seu estilo de vida, a sua realidade, quem você crê e morre por aquela promessa, você não consegue carregar dentro do seu coração por alguns dias. E é esse entendimento que nós precisamos ter, queridos, que às vezes nós estamos sendo semeados no nosso coração, mas dentro de nós está cheio de espinhos. E é nessa hora que o inimigo acha a brecha, queridos, porque na primeira colocação, quando cai à beira do caminho, é muito fácil, o inimigo vem rápido e tira, porque está visível, né, a semente ali. Mas quando ela entra na vida de um cristão, e o cristão está com o seu coração ainda impuro, com as distrações do mundo, o inimigo atua nessa área exatamente para poder distrair. Porque é muito fácil, querido, eu pegar o meu telefone nesse momento e começar se eu quiser entrar em qualquer outra coisa que não faz sentido, aí eu vou ver o WhatsApp aqui, uma mensagem que eu recebi, e aí do nada você já está intertido de um monte de coisa. Do nada o seu tempo passou, você já ouviu coisas que talvez nem precisaria ter ouvido. Talvez as notícias que você recebe não sejam as notícias boas que Deus tem para revelar para você.
Talvez você não esteja desfrutando do melhor de Deus, nem aprendendo algo novo, porque você está preso às distrações. Então, queridos, essa palavra é para que você tenha entendimento que as promessas de Deus já estão liberadas para nós, amém? Amém. Mas Deus tem também para que nós sejamos esse solo, que é a boa terra. Amém. Que a palavra de Deus fala que essa boa terra ela dá fruto. Ela representa aquele que ouve, aquele que entende e pratica a palavra de Deus. Toda a diferença de um cristão que desfruta de algo de Deus é aquele que apenas ouve para aquele que pratica a palavra de Deus. Quantas mensagens você já ouviu aqui nesse altar, meu querido, que você ainda não colocou em prática? Que você deixou de colocar e começar a agir conforme a vontade de Deus para a sua vida e desfrutar do melhor de Deus. Porque nesse momento aqui é muito bom, querido, a adrenalina sobe, eu começo a falar e você está aí também recebendo algo de Deus, mas depois que o pregador, a adrenalina acaba, o pregador vai triste para casa porque acha que os irmãos não entenderam a mensagem e o irmão vai realmente, irmão, essa foi uma boa palavra, mas 2 horas depois ele não sabe mais do que foi falado. Meu Deus. E é isso que você precisa entender, meu querido. A palavra do semeador ela nos ensina que a palavra de Deus ela tem uma eficácia só, é a mesma semente, mas o que muda, queridos, é exatamente a disponibilidade do coração. Amém. Então nessa noite Deus quer que você tenha um coração, amém, aberto, amém, queridos? Glória a Deus. Para que você receba e comece a viver as promessas de Deus para a sua vida, amém? Amém, amém. Porque a palavra de Deus, queridos, é a única coisa que, como ela entra no coração também, ela fortalece o nosso coração. Ela traz também a revelação de quem Deus é, porque Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai grandioso, Ele cuida dos seus. E todo esse entendimento que nós temos, queridos, a consciência de quem Deus é, e do seu amor por nós, e essa vontade boa, perfeita e agradável que Ele tem para a nossa vida, fortalece o nosso coração. Amém? Nós estamos entendendo isso? Diga amém. Amém. E dentro disso, queridos, eu tenho o entendimento do amor de Deus para a minha vida, eu também começo a entender, com consciência, de que tudo que Deus precisa fazer em mim, Ele já fez. E a partir daí, então, eu preciso ter a consciência novamente de que, se já foi feito, queridos, por que eu ainda não estou vivendo essas promessas? E aí que entra, queridos, o momento em que nós precisamos manter firme a confiança em Deus. Como diz Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para cumprir. Amém mesmo, querido? Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Isaías 40, do 28 a 31, diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Amém. Essa é uma promessa de Deus liberada para aqueles que confiam no Senhor. Amém. Amém. A palavra deixa bem claro que diz aqui: você voa alto como águias. Amém. E você não se cansa. Essa revelação traz muita clareza para nós, porque Deus não quer com que você ande, meu querido, nem no contexto de falar anda para baixo, mas Deus quer que você alcance voos altos. Amém. E o que é isso, viver voos altos, querido? Precisa de explicação para essas coisas, porque Deus tem algo poderoso, querido, algo que está acima daquilo que nós imaginamos, é algo daquilo que nós ainda não pensamos, é algo que Deus tem liberado para nós, amém? Amém. Quando o fato que eu preciso entender é que crer nas promessas de Deus não é papel de Deus, é o nosso papel de crer nessas promessas, amém? Amém. Ele precisa fazer nossa vida, queridos, mas ele precisa achar um coração disposto a receber essa palavra, porque tudo já foi realizado em Jesus Cristo, amém? A sua obra na cruz foi consumada, e todas essas promessas que a Bíblia nos entrega, que as Escrituras falam a nosso respeito, já estão disponíveis para nós, amém? Amém. Aleluia. Olha só, toda vez que nós entendemos o conceito
nós precisamos entender com consciência novamente, essa palavra tem que ser reforçada, de que não existe caminho tortuoso e também não existe atalho, mas sim existe um caminho perfeito. Amém. Essa é a jornada do cristão. E aí, beleza, o que seria um caminho perfeito? Ai, mas crente passa luta, meu irmão. O pregador, crente passa prova, crente sofre também, mas olha, querido, é nesse momento que você precisa entender que o caminho é perfeito. Amém. Porque quando eu entendo e tenho consciência do que está para acontecer na minha vida, independente do caminho, independente do processo que eu vou passar, eu vou alcançar a vitória. Amém. Eu acho que você não entendeu, queridos, quando Cristo ele nos deixa bem claro isso de que nós somos mais do que Vencedores. o que é mais do que vencedor? Se eu já tenho a certeza de que eu vou vencer, não, mas tem algo mais do que isso. Aleluia. É isso que Deus tem para você. Caminhar com Deus, queridos, é ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Se você não está vivendo isso, queridos, provavelmente você não está caminhando com Deus. Você pode estar vivendo algo, está deslumbrando algo, mas talvez não seja somente isso que Deus quer para você. Deus quer que você mergulhe mais, aprofunde mais, conheça mais quem Ele é, para desfrutar da verdadeira promessa de Deus para a sua vida. Amém. Tudo isso depende de uma condição. Essa condição é uma palavra só, chama fé. Quantos têm fé? Diga amém? Amém. A linguagem do reino de Deus, talvez, não estou falando do contexto de Roma, mas a linguagem do reino de Deus é fé. Amém. Porque as realidades do céu já estão disponíveis para nós. E como que eu acesso isso? Tendo fé, tendo perseverança. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, meu querido? Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Existe um entendimento que nós precisamos ter também sobre as promessas de Deus, que nós precisamos proteger essas promessas que Deus tem para nós. Como assim? A Bíblia vai falar sobre Salomão, de que ele teve uma visão a qual Deus diz para ele dessa forma, né? 2 Crônicas 1:7 diz assim, ó, peça-me o que quiser e eu darei a você. E aí, queridos, é poderoso saber que Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Mas a Bíblia também enfatiza que, embora tudo que ele pudesse pedir, ele pediu a Deus sabedoria. Para quê? Para governar o povo de Deus. Ele fala bem claro, quando você vai ler o contexto, fala assim, não, eu preciso de sabedoria para governar o seu povo, Deus. Esse povo não é meu. Eu não sou dono deles, é você quem é. E Deus fica tão feliz com esse pedido, que consequentemente Deus libera todas as outras bênçãos para a vida de Salomão. Amém. E queridos, agora olha só, diferentemente do Velho Testamento, né, das pessoas que viveram aquele determinado tempo, agora nós estamos vivendo essa nossa realidade de uma nova aliança, uma aliança superior, com também superiores promessas de Deus para a nossa vida. Amém. Nós temos acesso à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E por nós termos acesso a queridos, logo nós podemos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu posso ler aquilo que Deus falou a meu respeito, amém, querido? Amém. Eu posso ter consciência daquilo que Deus falou, de quem eu sou, que eu sou filho dele, que eu tenho direito, e que eu sou cordeiro com Cristo das promessas, amém? Amém. E é por isso que nós precisamos que o nosso coração continue crendo nessas promessas até o fim. O tempo inteiro a palavra de Deus fala que às vezes nós precisamos nos manter firmes, porque o nosso pensamento é sempre, não, vamos avançar, vamos prosseguir, vamos caminhar, mas talvez Deus quer que você só se permaneça, fique firme ali, não abaixe a guarda. E esse permanecer firme, queridos, é em relação às promessas de Deus, porque quando você vai ler o contexto, vamos lembrar aqui de José no Egito. José no Egito teve inúmeras oportunidades de errar, assim como com a mulher de Potifar. Também almejou o desejo, não fala com o rei, né? Você já revelei aqui, ó, por Deus, aqui o sonho do copeiro, né? Voltou com o rei, não fala de mim.
E a verdade quer dizer que ainda não era o tempo das promessas de Deus se cumprir na vida de José. Na Bíblia deixa bem claro que José ainda continuou esquecido lá naquela prisão. Mas aí chegou o tempo em que a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. E a verdade é que José dormiu prisioneiro, meu querido, e acordou governador do Egito. Olha aí. Assim, parece de repente, né? Mas não, existe um processo. E quando eu tenho consciência desse processo, de perseguições, de lutas, de calúnias, de qualquer outra coisa que eu vou enfrentar, eu preciso perseverar, porque a revelação de Deus para a minha vida não é o fim, ou seja, não é esse momento, não é agora, é no momento certo e oportuno que Deus tem para mim, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, diz assim, ó: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele o que? Depende toda a sua vida. Queridos, olha, existem realidades que nós precisamos entender também sobre as promessas de Deus para as nossas vidas. Existem alguns princípios para que nós possamos também reivindicar as promessas que já estão liberadas para nós. Algumas dessas promessas que Deus liberou para nós, e boa parte delas, tem uma condicional. E quando eu tenho consciência que existe uma condição para essas promessas se realizarem na vida, eu vou fazer por onde? Para que isso se realize. A Bíblia deixa bem claro em si. Sempre tem uma condição. Se me buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e aí então vem as promessas de Deus. Sempre vai ter um sim. E eu preciso estar atento a essas condições que Deus coloca. Porque às vezes é muito fácil nós falar, não, eu vou receber uma vez e eu ainda não. Não, mas que é isso? Chegou depois, já está lá na frente. Mas olha só, queridos, entender que Deus às vezes colocou a palavra assim no contexto daquela promessa liberada, nós precisamos entender isso. E por que Deus nos oferece promessas, queridos? Para que nós também tenhamos entendimento que nós precisamos submeter a vontade de Deus para as nossas vidas. Promessas de Deus é para isso, para quê? Para eu crer nele, para eu confiar nele, que ele vai me fazer chegar a um bom lugar. Amém, queridos? Amém, amém. Porque às vezes que nós chegamos num determinado momento também que nós supomos que estamos vivendo a promessa de Deus para nossas vidas. Eu acho que isso aqui já é a promessa e vamos nada. E é isso que Deus quer que você pare de fazer suposições, é que você tenha certeza que a promessa de Deus está cumprindo na sua vida. E agora chega a pergunta interessante: como saber se Deus tem uma promessa para mim? Quantos não fizeram essa pergunta? Meu pastor, o pastor sempre prega, né? Você sempre vai ouvir: Deus tem uma promessa na sua vida, meu irmão. Aí você escuta o hino assim, ó: não morrei enquanto a promessa. É assim que vocês escutam? E a verdade é que muitos ainda sempre não têm essa certeza absoluta, porque uma é que falta Bíblia, falta ler, outra falta perguntar, irmão. O que custa perguntar? E aí, as promessas de Deus estão aqui, irmão, cheio de pastor, cheio de conhecedor da palavra aí, não, mas é mais fácil só escutar o pastor tá falando, não tá e pronto, não, acho que é isso. Não, uma coisa que nós precisamos entender é que a maioria das vezes pregadores não vão ter uma resposta certa para a sua pergunta. E pelo fato dele não ter essa resposta, sabe o que vai falar assim? Não é Deus falou, só obedece. E a verdade é que nós precisamos aprofundar na palavra de Deus, ter esse entendimento, ter essa maturidade. A Bíblia fala em Atos, se não me engano, 22, Atos 17, se não me engano, alguma coisa assim sobre um pessoal que eles eram chamados na cidade de Bereia, pelos bereanos. Tudo que eles escutavam, eles falavam: não, peraí, você está falando isso aí, peraí, vamos ter nada daqui. Não, sim, agora está certinho, agora vamos continuar. Não, peraí de novo. E assim, eles buscavam entender da palavra de Deus. E quando o Atos está falando sobre eles, falam de uma forma de elogiar e o quanto é que aquele povo cresceu, espiritualmente falando.
Esse entendimento que nós precisamos ter, queridos. A verdade, queridos, é que Deus tem promessa para todos nós, amém? Amém. Amém. Deus tem promessa para todos nós que foi liberada pelas Escrituras, pela palavra dele. Eu preciso ter entendimento sobre a promessa no coletivo que Deus tem para nós. E é sobre essa promessa que eu estou falando, amém, queridos? Amém. Mas também existe outra promessas que são às vezes remetidas à promessa pessoal que Deus vai fazer para alguém. No decorrer da nossa jornada, dependendo da nossa intimidade com Deus, Ele vai chegar até você e vai te fazer uma promessa. E como eu percebo que é o momento que eu estou recebendo uma promessa de Deus na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo, que está muito fácil dar exemplo aqui, porque está cheio de músicos, né? Queridos, se Deus, por exemplo, te fez uma promessa de que você, através da sua voz, do seu louvor, vai alcançar nações. Algumas coisas são percebidas nisso. A primeira percepção que você tem é através do dom e do talento. Você vai olhar para aquela pessoa, nossa, que voz! Que voz, irmão! Eu não estou de rádio, não, eu sou levita, né? Não, eu só louco da igreja. Mas aí tem o dom, tem o talento, esses são alguns sinais daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida, uma promessa pessoal. E a presta atenção nisso, que isso é poderoso, porque às vezes você vai ficar aí, né? Agora sim eu tenho entendimento da promessa de Deus na minha vida, no contexto pessoal. Um dos principais sinais que ele tem é o dom e o talento. Mas eu não estou falando de um dom e um talento comum. É um dom e um talento que às vezes a gente denomina como uma pessoa que é autodidata. Sabe aquela pessoa que tem uma facilidade muito maior do que os outros? Não, esse irmão canta, mas canta mesmo. Essa é uma dos sinais de que existe uma promessa de Deus ali para você. Mas não só isso, porque o testemunho interior dentro de você também testifica sobre a sua promessa, a promessa que Deus tem para sua vida. Você vê queimar, não, eu estou vendo que é isso que Deus quer para mim, é isso que eu quero. É isso que eu quero viver, eu quero desfrutar dessa promessa. Você sente queimar dentro de você, seu coração, seu interior também testifica sobre essa promessa. Mas não só isso também, queridos, vai chegar momentos em que essa testificação ela vem de forma de confirmação verbal. Deus vai poder usar alguém que talvez seja num contexto religioso ou não, ou talvez num contexto lá fora, dentro da sua casa, não sei, mas Deus vai usar alguém falando, cara, é isso aí. Estou vendo que você tem uma vocação para isso aí, vai ser firme. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos confiar de que algo de Deus poderoso está sendo revelado dentro de nós, amém? E a confiança vem, queridos, é saber que se Deus está agindo em nossa vida, ninguém pode impedir. Amém, amém. Essa é uma certeza que nós precisamos ter. Porque quando eu tenho a convicção de que ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, é uma certeza que eu tenho de que vai se cumprir a promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então você só precisa confiar em Deus, querido. Quando essa palavra vem por você através de uma confirmação, através de uma revelação, Deus usa um profeta, vamos dizer assim. Deus só certifica aquilo que já está dentro do seu coração, aquilo que já está sendo revelado pelo próprio Deus dentro de você. Outra forma de Deus falar contigo também, quer dizer, através de visões, através de sonhos. Não foi diferente com José, foi através de um sonho que Deus revelou para ele. Outra forma também que Deus quis mostrar para Abraão, olha, quantas estrelas, está vendo aí? Perceba. Você não tem noção, Abraão. E é isso que Deus vai fazer, quer dizer, Ele vai se revelar a você. Amém. Amém? Amém. A mesma coisa também aconteceu com o contexto bíblico, para você entender que Deus se revela também através de sonhos, as nossas promessas. Foi quando o outro José, que estava ali com Maria, Maria está esperando Jesus, né? Eu vou sair correndo aqui, não vou assumir isso não. E aí, através de um sonho, Deus vem e testifica para José que nasceria através de Maria o Messias que salvaria a humanidade. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, nem sempre vai ser através de profeta ou profetado, vamos dizer assim, vocês entenderem. Porque às vezes você fala no contexto de promessa,
esperam nessa expectativa. Não vem ninguém para falar, é isso que te digo, né? É isso que te digo, irmão. E não é bem assim, meu querido, porque eu preciso ter esse entendimento de que a revelação de Deus nem sempre vai ser através disso, mas sim da comunhão que eu tenho com Deus, dessa intimidade que eu tenho com Ele. É só assim que você vai viver a promessa de Deus para a sua vida, amém, queridos? Existe outra forma de alcançar também objetivos, tá, meu querido? Eu queria reforçar essas outras duas formas aqui para você entender, porque nisso entra um dilema, mas é que fulano de tal, não é de Deus e está lá, alcançou a meta, o objetivo. Mas existe também uma outra forma que é o esforço próprio. Muitas pessoas se esforçam, se dedicam, se empenham ao máximo por aquilo que ela almeja, por aquilo que deseja, e ela vai sim alcançar aquilo lá. E muitas das vezes Deus vem, vendo o esforço, Ele vem e complementa aquela promessa, faz cumprir, faz se realizar. Dando um exemplo aqui, como a gente está falando de uma pessoa que louva a Deus, cantando. Existe também outra forma de chegar lá, é só ter grana, paga uma escola, aprende a cantar e chega lá. É a outra forma de chegar lá. Mas a melhor maneira de fluir é confiar nas promessas de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Deus tem isso para você, meu queridos. Deus tem promessas poderosas para a sua vida. Eu queria que você tivesse esse entendimento. Porque a partir daí, queridos, você vai começar a desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. É muito fácil eu falar isso aqui várias vezes. Os pregadores falam, não, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor. E você sai daqui para fora, distrai qualquer coisa, acabou o quê? Perdeu a semente, meu irmão. Eu não posso esquecer, queridos, que do outro lado existe um inimigo que está fazendo de tudo para nos destruir. E não vai ser de qualquer forma, não, queridos. Quando você tem um entendimento, tá? Quando você abrir sua mente e entender o propósito de Deus na sua vida, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai fazer reunião no inferno e falar assim, e agora ele acordou. E agora, o que nós vamos fazer? Bora para cima dele. Aí vai vir de tudo, meu irmão. E o que eu quero que você entenda é que a partir de então, você só precisa perseverar, você precisa crer. Está lembrado de Jairo? Jairo estava ali, né, indo, caminhando para sua casa, Jesus estava a caminho, no meio disso acontece a cura daquela mulher, o fluxo de sangue, mas alguém chega com uma notícia para Jairo. A sua? Seu ente querido já era, morreu. E aí Jairo, né, postando a cabeça, e agora? Jesus está calado. A convicção que você precisa ter que dizer a mesma que Jairo teve a partir que Jesus bateu com o ombro assim, ó. Crê somente. Crê somente. Eu só preciso crer. Amém? Glória a Deus. Quantos estão crendo, diga amém. Amém, amém. Vou pedir para o Acesso Music me ajudar aqui em cima, por favor. Aleluia. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus, quando Ele fez o céu da terra, a Bíblia fala que Ele criou essas coisas. Ele criou através do seu falar e as coisas passaram a existir. Só que agora também a Bíblia vai deixar claro que agora nós somos filhos de Deus, somos semelhantes como Ele é. Aleluia. Somos imagem e semelhança dele, amém, queridos? Glória a Deus. Deus também colocou em nós a criatividade de nós falarmos aquilo que será realizado em nossas vidas e com fé e convicção cremos nós vamos receber, amém? Amém, amém, amém. Eu preciso ter essa consciência, porque a Bíblia deixa bem claro que os homens conseguem muitas coisas, eles sonham os seus sonhos naturais e realizam. Mas um filho de Deus, queridos, ele não precisa somente sonhar, ele só precisa ter fé e confiar que as coisas vão acontecer. Amém. Então hoje, queridos, o entendimento que você precisa ter é sobre o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Se a palavra de Deus fala sobre cura, queridos, nós temos a capacidade de enxergar agora que nós somos curados. Amém. Se a palavra de Deus também fala que Deus é o Deus da provisão, e seja em qual área for, eu preciso crer que eu sou provido por Deus, que nada vai me faltar, que nada me falta. Eu preciso ter
Isso você vai cansar de ouvir. Mas eu não quero que você canse de acreditar. Eu quero que você não canse de ter fé. Eu quero que você não canse de perseverar. Eu quero que você não canse de insistir naquilo que Deus tem para você. Amém. Porque os anos estão passando, meu querido. Não faça a sua vida ser uma vida qualquer, sabe? Uma vida que começou sem um objetivo e vai terminar sem um objetivo. O objetivo maior que Deus tem para nós é que nós possamos viver as boas novas. Amém. É viver o Evangelho de Cristo, é viver o reino dele. E ele tem promessas para nós que são promessas eternas, meus filhos. Então tenha firmeza, queridos, na sua fé, tenha convicção que você vai ver o que Deus prometeu para a sua vida. Amém? Amém. Fique de pé no seu lugar. A Bíblia diz bem claro, queridos, que Abraão creu e ele viu cumprir a promessa de Deus. Deus tinha prometido um filho e Deus deu a ele um filho, mesmo que demorou um tempo. Deus cumpriu. Josué e Caleb esperou, mas eles entraram na terra prometida. Ana recebeu o filho que prometeu e também cumpriu a sua promessa que ela tinha feito a Deus. Paulo cumpriu o seu propósito, como eu disse aqui, né? Ele mesmo declara: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Foi em fé, queridos, que esse pessoal, que essas pessoas alcançaram as promessas de Deus. Então não esqueça da palavra de Deus que tem para você, queridos. Por mais que eu tenha sonhos, por mais que eu tenha objetivos, os sonhos de Deus são maiores do que o nosso, amém? Eu preciso confiar nas promessas de Deus para nossas vidas. Eu preciso confiar que eu não vou ficar no mesmo lugar em que eu estou, até onde eu sei que eu cheguei com as minhas próprias mãos, mas eu quero caminhar agora segundo a vontade que Deus tem para mim. Então, queridos, toda vez que você ouvir essa palavra, você vai começar a buscar de Deus também isso. Deus me dê direção, me dê um caminho, me dê o rumo, me dê o destino através do teu Espírito Santo em mim, para que eu possa desfrutar do melhor de Deus. Sabe por que quando eu falo de luta e falo de perseguições, muitos desanimam? Sabe por quê? Porque ainda acreditam nas suas próprias forças. Porque acham que vai vencer o mal, que vai vencer a apresentação das suas próprias forças. Mas Deus já venceu tudo por você, meu querido. Então tenha convicção dessa palavra. A palavra está sendo semeada sempre no seu coração, mas ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa multiplicar. Amém, meu querido? Então eu queria que você orasse a Deus nessa noite. Eu não vou ficar aqui gritando para que você faça algo, mas você já entendeu que se você não agir, se você não entender, não crer, nada vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na vida de todos os que estão ao seu redor, mas na sua é só se você crer, é só se você perseverar. Então feche os olhos e comece a orar a Deus nessa noite. Diga: Deus, eu quero crer nas suas promessas, eu quero viver as suas promessas, eu quero desfrutar do melhor que o Senhor tem para mim, eu quero viver a realidade do reino da minha vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos crendo, Pai, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na vida da tua igreja. O Senhor vai derramar sobre eles graça, o Senhor vai derramar sobre eles unção, o Senhor vai derramar sobre eles a tua virtude. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos desfrutar do melhor de Deus. Que cada um possa viver as promessas que o Senhor tem, Pai. Que elas venham ser realizadas no seu conjunto, no tempo certo, que o Senhor tem para cada um. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos nossos pés firmes na caminhada, que o Senhor venha, Pai, destruir todo o levante, tudo aquilo que não vem da vida de ti, Pai, tudo aquilo que sai da tua bênção, tudo aquilo que é barreira, Senhor, joga por terra, que o Senhor venha, Pai, fazendo com que o povo venha prevalecer,
como aquela primeira passagem que você leu, uma semente caiu numa boa terra, que os seus frutos foi 30, 60, 100 por um. Amém. Que você possa viver isso nessa semana, que você possa trazer na sua memória as promessas de Deus. Fala, Deus, isso aqui se cumpriu, mas isso aqui ainda não se cumpriu, eu estou crendo nesse negócio. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Eu estou muito alegre, eu compartilhei com o irmão ali. E o apóstolo Paulo nos ensina algo muito interessante. Ele diz que nós somos membros de um corpo só, sim ou não? E ele fala que nesse corpo existe um cabeça. O cabeça é a mente pensante de todo o corpo, que desenvolve, que dá a luz, que dá direcionamento. Mas existem os membros, né, pastor João, do corpo, né? E quando o membro se alegra, todos com ele se alegram juntos. Mas quando o membro está triste, todos com ele também se entristecem. Amém? Mas nós vamos se alegrar nessa noite. Eu queria chamar o Lucinho aqui, sua irmã. Eles vão unir com a igreja do Cristo. Pessoas que nunca caminharam nada lá, né? Eu não sei, meu irmão, qual é a parte que você é nesse corpo, mas eu tenho certeza e convicção que você vai dar fruto, irmão. Você vai dar fruto, o Senhor lhe chamou para algo. Eu não sei quantas promessas eu sei para você, meu irmão, não sei, mas vai se cumprir. E nós, como igreja, nós queremos receber você aqui nessa noite, dizer que você possa agir em liberdade na direção do Espírito Santo para dar fruto. Amém? Você pode estender suas mãos para cá? Você pode orar pela vida dessa família? Tem mais alguém que quer unir o ministério aqui? Quer unir o ministério? Eu subi que esse cara está fechado. Mas alguém quer unir? Fala. Se não quer, você vai ter você pode orar por essa família aqui? Você pode estender suas mãos para palavras de bênção, palavras de crescimento, de avanço. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui os teus filhos, Pai. Papai, que uniu a esse corpo, Deus, eles são membros desse corpo, na verdade. Deus, a qual o Senhor é a cabeça. Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor continue abençoando, usando de uma forma poderosa, única e exclusiva. Que eles possam, Deus, nessa caminhada, dar muitos frutos, que os seus frutos sejam frutos permanentes. Usa eles, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam ser peças fundamentais, Senhor, para o crescimento dessa igreja, para a obra dessa igreja, Pai. Nós, como igreja, nós liberamos uma palavra sobre a vida deles, Pai. Que eles crescerão, que eles voarão, como disse nosso pastor John aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus.